Vou trazer polêmicas, Manda pode? aí, manda. Eu acho que eu, como comunicóloga, o que eu enxergo? Que muitas vezes essa comunicação, ela é muito mais para vender do que na prática. Blá, 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 né? Sim. Então daí você olha o merchandising, os influencers são todos pretos, todo mundo com uma cara mais popular e tudo mais. Entra numa agência. Então, é muito mais teoria do que prática. Se for uma prática. agência ainda elitista, tipo, dali pra cima, então, ferrou. É absurdo. Você não vê um broker, por exemplo, negão. Sim. Eu não conheço, cara. E olha que eu já fiz planejamento estratégico de um grande banco private. Não via um negro lá. Não é uma realidade. E o fato de não ter pessoas pretas, principalmente trabalhando na área de comunicação, faz com que essa comunicação que chegue na ponta final seja enviesada. Enviesado. E daí, muitas vezes, eu tô comunicando um produto que é 100% Faria Limer com uma pessoa preta lá na frente. Que não tem nada a ver, não dá Que cola, não tem nada né? a ver, exato. Você não se enxerga ali. Eu tô trazendo Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alve da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E hoje com a gente aqui, Fernanda Ribeiro, a gente vai falar bastante sobre empreendedorismo e vamos tratar aqui um assunto bastante legal de um empreendimento que ela tem, que é a Conta Black. Você vai entender daqui a pouco. Fernanda, muito obrigado pela sua participação e presença. Obrigada. Obrigado por estar aqui com a gente. Pelo convite. Eu queria te dar um presente aqui em agradecimento pelo teu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigado mesmo. Obrigada. E se você tá vendo aqui, já aproveita. Já deixa aquele like, já compartilha, curte aí com os teus amigos. Lembre que a sua participação e presença é muito importante para nós, hein? Olha lá. Adorei. Boa. Obrigada. Obrigado você. Eu queria começar assim, te ouvindo. Fernando, eu vou te chamar de Fê por uma questão mais de praticidade, tá? Não. Então, eu queria começar te ouvindo, Fê. Você tem hoje um negócio que é a Conta Black. Dá um overview para nós aí, dá uma visão geral do que é. O que é esse negócio? Legal. Hoje a Conta Black é um hub Aham. de produtos e serviços financeiros Aham. alocados em uma conta digital. Então, ela nasce a partir da necessidade do nosso fundador, cofundador, né, o Sérgio. Ele empreendedor nato. E há 10 anos atrás, quando ele precisou buscar o banco para fazer uma troca de equipamentos, ele teve o crédito negado sem ter motivo. E o que ele fazia? Ele publicitário. Publicitário. Ele tinha uma empresa, e acho que quando a gente fala assim, ele teve o crédito negado. Ele estava com o nome sujo. Não, nada disso. Sei bem como é que é isso. Não, ele movimentava legal. Ele tinha já um número grande de funcionários. E quando ele foi buscar o crédito foi negado sem nenhum motivo. E daí, Sérgio, há 10 anos atrás, falou, um dia eu vou abrir um banco. Caraca. E as nossas histórias se encontram exatamente nesse um dia, vou abrir um banco. Eu estava empreendendo na Afrobusiness, que é uma ONG que trabalha com empreendedorismo e conexão de empreendedores entre eles e dentro da cadeia de fornecimento de grandes empresas. Numa linha de hub mesmo? Exato. E daí, lá a gente encontrou vários Sérgios, né? Eu falei, poxa, isso dá um negócio. E daí foi o momento e geramos a Conta Black, que nasce, a princípio, como uma conta digital. E agora, atualmente, Nasceu nós quando? somos 2018. 2018. E agora nós somos um hub de produtos financeiros e a conta digital é o meio, né? Sim. Ela não é o fim. Total. Agora, me dá um pouco assim do panorama da tua história como empreendedora, né? Você tá dizendo que você conheceu o Sérgio em algum momento já empreendendo. Já. Você é empreendedora desde sempre? Você se descobriu empreendedora? Como é que é essa história? Então, eu me descobri empreendedora. Acho que eu fui muito mais intraempreendedora, né? Porque eu venho do mercado corporativo, então eu trabalhei... A minha formação original é turismo. E é engraçado, formação original, né? Eu sou turismóloga por formação, daí depois fiz pós-graduação na área de comunicação e atuava em turismo. Então, sempre atuei em companhia aérea, na área de vendas e tudo mais. Então, por isso que eu falo que... com viés de venda. Exato. Por isso que eu falo que eu sempre fui muito intraempreendedora. Total. Né? E depois eu passei para a área de comunicação interna e tudo mais.
Trabalhei por muitos anos, trabalhei em 2 companhias aéreas, uma falia, a outra não. A outra tá viva ainda. Tá viva. Tá viva ainda. E daí, quando eu decidi fazer uma migração de carreira, então eu me programei para um ano sabático, fiquei 1 ano me programando para ficar 1 ano fora. E depois eu comecei a fazer cursos, a me abrir... Foi programado, então? Tudo programado. Um lance programado, não foi ao acaso. Sim, não foi. No meu caso, por exemplo, foi totalmente ao acaso. Eu queria uma outra coisa, caí nesse troço chamado empreendedorismo e, puta, não consigo me ver longe dele, mas o seu foi planejado. Foi planejado. Na verdade, eu queria fazer uma transição de carreira. Eu não sabia se eu ia para o mundo acadêmico, o que eu ia fazer. Mas daí eu comecei... Eu decidi que nesse 1 ano eu ia me dedicar a ter conhecimentos novos. Então, eu fiz curso de um monte de coisa, fui para fora, fiz um monte de coisa. E daí, no meio desse ano sabático, acho que eu já estava com uns 8, 9 meses, eu conheci Sérgio e Márcio fundando a associação. E daí, eu falei, poxa, isso é legal, hein? E daí, a gente começou a Como é que você entrou? Como é que é esse papo do tipo, encontrei uma coisa legal, quero virar sócio? Porque ninguém te dá isso de maneira fácil, né? Não. Ainda mais se ele acredita bastante, se ele acha que tem um potencial. Como é que você entrou? Então, foi num jantar. Então, os meninos já tinham a ideia de construir essa associação. E daí, eu comecei a ouvir, eu falei, cara, isso dá negócio. Isso pode virar negócio, isso daí dá para ganhar dinheiro. Só que eu falei assim, acho que seria importante a gente pensar numa associação que não dependesse de doação o ano inteiro, que ela fosse autossustentável. Total. E daí por isso que eu falo que eu já empreendo desde o princípio, porque eu sempre vi o lucro ali. Não, tem que dar dinheiro esse negócio. Tem que dar dinheiro, senão não rola. Exato. Mas você estava numa ONG, né? Isso, nessa ONG, quando nós fundamos a ONG. E daí foi essa pegada de falei, putz, vamos. E daí os meninos falaram, acho que tá faltando alguém que tenha uma expertise nessa área que você vende, comunicação, mais comercial. Acho que vou. E fui. E foi. E rolou. Agora, por que do nome? Conta Black. Qual que é a história que está por trás da Conta Black? Legal. A história tem dois vieses, tá? Então, o primeiro deles é porque a maioria dos empreendedores e nossos clientes são pretos e periféricos. Os fundadores também? Também. Tá. Os dois fundadores. Você mais os dois? Eu e Sérgio. Você e o Sérgio. Tá. Isso. Nesse empreendimento Conta Black só fundamos eu e Sérgio. Tá bom. Nós dois somos negros, a maioria dos diretores, C-level, são todos pretos e clientes também. Cliente também? Hoje 74% da nossa base é formada por pessoas pretas. E como é que você faz essa seleção, ou eles fazem a seleção de você? Tem alguma coisa a ver com a raça mesmo, ou uma pessoa branca poderia simplesmente entrar lá e fazer a conta? Não, uma pessoa branca pode abrir a conta sem problema algum. E daí o segundo viés do nome Conta Black é que quando a gente pensou em Black, a gente pensou no cartão Black, né? Que é o top, né? Exato, que era exatamente subverter, então inverter essa pirâmide ao contrário. Legal. Então, pra gente, todos os nossos clientes são Black. Então, por isso que qualquer um pode. Obviamente que a gente, pelo fato de nós sermos negros, a gente tem um olhar para as demandas específicas da população negra. Obviamente que isso muitas vezes converte em produtos que conversam com essa realidade. Mas qualquer pessoa pode abrir uma conta Black. Sim. Puxa um pouquinho o seu microfone assim próximo de você. Aí. E aí me fala uma coisa assim, hoje o teu produto está baseado... É um produto baseado em tecnologia. Exato. E essa tecnologia, o que tem por trás dessa tecnologia, também é proprietário? Vocês mesmos construíram essa infraestrutura? Como é que vocês fizeram isso lá? Hoje é proprietário, tá? Então a gente começou a empreender, né? Como que é o negócio. A gente começou ali... Vai num remendinho, vai fazendo um puxadinho. Senhora, o nosso MVP era um puxadinho. Nós começamos como... um arranjo de pagamentos. E daí a gente... Mais fácil começar por aí, né? Exato. Até por uma questão de legislação, de burocracia, né? Exato. E daí a gente conseguia emitir cartões. Então, a gente emitiu a primeira leva de cartões Black e Como é que tudo foi? mais.
Nossa, foi incrível, né? foi incrível e foi empoderador. Uhum. A gente recebia os feedbacks dos clientes e muitos deles falavam assim, puxa, eu tenho um cartão que é igualzinho da minha patroa. Caraca, que legal. Então, foi muito legal. Uhum. E acho que também tem uma pegada de pertencimento, das pessoas olharem fundadores que são parecidos com elas. Então, foi bem legal essa Talvez essa por isso pegada. esse volume grande, 74%, são pretos, Exato. né? Aí, o que tem por trás disso daí, cara, certamente é um negócio de foco, de propósito, né? Existem, basicamente, no meu ponto de vista, duas correntes no mercado hoje. Aquela que acredita absolutamente na questão do foco, do propósito. E aí tem muito a ver com geração. As gerações mais novas, elas gostam de trabalhar com propósito. Tem algum... Eu vi que seu olho brilhou quando você falou do negócio de puta, é igual da minha patroa. E tem uma outra vertente que meio que caga pra esse negócio. Do tipo, propósito que nada, show me the money no final da conta. O quanto o propósito é um negócio importante dentro do negócio de vocês, assim. Se você tivesse que dar uma dica pro empreendedor que está ouvindo a gente aqui, o quanto é importante a palavra propósito. Legal. Hoje o propósito ele faz parte do nosso diferencial. Uhum. Então, hoje a gente sabe que se a gente olha o mercado financeiro, a gente está num processo de paletização, né? Então, a nova paleta argentina são contas digitais. Uhum. E as pessoas só conseguem se diferenciar quando elas têm ali um propósito muito claro e que elas trazem muita customização dentro desse produto que elas estão oferecendo. Uhum. Então, eu acho que esse é o nosso diferencial. Então, por isso que para a gente propósito é tão importante, porque a gente converte o nosso propósito em produtos que conversam com as pessoas. Isso é fundamental mesmo. Não tem para onde correr. Eu acho que esse é um caminho. Se eu tivesse que escolher um primeiro caminho, não tenho dúvida nenhuma que esse é ele. E eu acho que eu me converti no meio do caminho, porque eu estava naquele segundo grupo. Meu Deus. Que propósito que nada, vamos, dane-se. Eu quero fazer dinheiro, eu quero fazer as coisas. Mas, cara, eu tenho percebido de verdade que isso de fato move as pessoas, né? Faz com que as pessoas todas vão para a mesma direção, né? E nesse começo de vocês, e aí a gente sabe que mexer com banco não é um negócio fácil, tem pelo menos 1 ano e meio, 2 anos aí de regulação. Me fala um pouco aí das dificuldades. Como é que foi esse processo para vocês? Perrengue. Ou tem sido? Não sei. Tem sido. Uhum. Tem sido, porque é tudo muito novo. E tudo muito caro, né? Então, se a gente olhar a estrutura de banco, quem são os banqueiros, né? Quem tá nesse mercado, são pessoas que têm acesso a dinheiro, né? Então, a tecnologia é super cara. Super cara. Hoje em dia é o mais caro. Exato. Contratar um cara para fazer, por exemplo, o teu plataforma deve ser absurdo de caro, porque a gente está competindo com os Estados Unidos, por exemplo. Nego recebendo em dólar. Exato. E precisa muito uma tecnologia que tenha um olhar para a segurança, porque eu estou falando do dinheiro das pessoas. E hoje, cada vez mais, esse tipo de tecnologia é extremamente cara. Uhum. Então, ter um core banking próprio é super caro. Ter uma empresa lastreada ao Banco Central, regulamentada, também é caro, porque eu tenho que deixar um dinheiro... E saibam, viu, gente? A gente tem que deixar um dinheiro parado. Né? Então, como um lastro. Então, é tudo muito caro. Então, acho que esse é o nosso maior perrengue. E tem sido. Hoje, a gente está no processo de finalizando a nossa segunda rodada. E também o acesso a... Segunda rodada? Então, você pode falar volume? Em ordem de grandeza? Estão buscando quanto? Como é que tá isso? Hoje o nosso valuation tá gordinho, viu? Graças a Deus. Eu não vou falar para não trazer mau agouro, mas tá bem legal. Legal. E você sente que o mercado tá quente? Tem nego querendo colocar dinheiro aí? Sim. Sim. E eu vejo isso com um copo meio cheio e meio vazio, tá? E daí, quando eu falo que a gente está nesse processo de fechar a segunda rodada, nós estamos escolhendo com quem a gente quer se aliar. Isso é outra coisa que eu também aprendi no tempo.
No começo a gente pegava qualquer dinheiro. Hoje em dia não mais, né? Não. E hoje os caras que estão colocando dinheiro, eventualmente vão colocar dinheiro em vocês, também são negros? Como é que é essa história? Não. Vocês estão com essa preocupação ou não estão? Então, é que hoje é mais difícil. Então, se a gente olha o universo de Venture Capital aqui do Brasil, hoje a gente tem poucas pessoas pretas. Eu não me lembro de nenhum, por exemplo. Nenhum. Eu não me lembro de nenhum. E eu rodo o Brasil procurando startups, eu sou startup hunter. Cara, e eu falo com pessoas que têm dinheiro para poder colocar dinheiro em startups e tal, eu não me lembro de nenhum. Sequer eu lembro eu não consigo contar 5 executivos de grandes empresas negros. Isso tem aumentado. Tem aumentado, mas ainda é muito pouco. Né, Fê? Nós tivemos a sorte do nosso primeiro investidor, que foi um investidor anjo, que já foi um anjo mais gordinho. Foi uma pessoa negra, mas era uma pessoa negra com dupla cidadania. Então, ele não era... ele nasceu aqui no Brasil, mas ele ficou muito tempo na Inglaterra. Então, hoje, quando a gente fala de investidores negros, ainda são poucos e ainda estão muito no âmbito de anjos e ainda investir num ticket menor, sabe? Então, hoje, liderando um fundo de Venture Capital, a gente não tem. Não tem. Hoje, acho que eu gosto de falar que vejo com um copo mais cheio, porque hoje os fundos eles estão começando a olhar para propósito e também começando a olhar para intencionalidade. Então, recorte de raça, de gênero e tudo mais. E isso tem sido importante porque faz com que aumentem as oportunidades, sabe? Porque se a gente comparar as conversas da nossa primeira captação com essa... Que aconteceu quando a primeira? A primeira foi em 2018, a gente fechou 2019. Então, a gente começou a captar 2017, 2018. E daí, muitas vezes, a gente sentava com fundos, as pessoas falavam, não, mas eu não acredito em desbancarização, esse negócio não para em pé. E daí, obviamente, era cheio de viés inconsciente. Total, né? Total. Ou viés inconsciente ou racismo mesmo, sabe? Você sentiu, meu, racismo? Sim. Tipo, você chegou lá para falar toda cheia de conhecimento, o teu sócio, vocês preparados e tal, e sentiu que teve racismo nesse momento ali? Sim. O nosso primeiro CFO era um homem branco. E daí íamos para a captação, eu e Sérgio, duas pessoas pretas, e o nosso CFO branco, e falar sobre tecnologia e tudo mais. Chegava na hora de questionar a nossa parte, que é o propósito, que é a estratégia de marketing, o modelo de negócio e tudo mais, a gente via nitidamente um direcionamento das perguntas para ele. Para ele, né? E muitas vezes, quando a gente respondia, meio que queriam a comprovação dele, sabe? Não, mas como que você acha que isso funciona? E isso era absurdo, absurdo. Cara, eu vivo isso até hoje, você acredita? Eu atendo grandes empresas, sou consultor, né? Sim. E é bizarro, porque a coisa mais comum, e eu falo com grandes executivos mesmo, cara que são presidente Latinoamérica, presidente Norte-América e tal. E a coisa mais comum, eu entro nas reuniões sempre perdendo, eu percebo isso nitidamente. Porque no meu métier não tem outro consultor preto, careca, cara de Zona Leste, tipo eu, sacou? Sim. E eu nem curto muito esse papo de pretos e brancos, mas isso é uma realidade. Eu vivo isso, meu. Puta, eu vim da favela. Meus tios, meu pai, meus primos são todos muito pretos, assim. É minha vida isso aí. Eu tô com você aqui, tô em casa, cara. Sim. E, cara, eu sinto ainda até hoje a questão do... Eu preciso conquistar o cara. Eu começo perdendo, aí eu mostro competência, aí o cara me dá um voto de confiança pra ver o que vai dar. Exato. Puta, isso instiga a gente, não instiga? Instiga. E acho que principalmente quando eu tô sozinha. Então, imagina, você ainda é um homem. Sim. E teoricamente, em alguns espaços que você ocupa, você ainda passa lido como branco. Sim. Mas imagine eu, uma mulher jovem, negra, retinta, falando com uns caras do mercado financeiro que são totalmente diferentes. Velhos, brancos. E daí até eu conseguir conquistar, demora. Demora, né? Demora. Vai lá, Paty. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo ótimo. Oba, tô aqui agora, posso perguntar? Vamos lá. Eu queria saber sobre a parte da comunicação, né, que é uma das suas expertises também.
Como que você enxerga a comunicação de mercados que são gigantes, né, como o mercado que você atua, por exemplo, mas que não são bem explorados pelo mundo dos negócios, que acabam sempre direcionando para o mesmo perfil de pessoas, né? Pessoas de determinadas culturas, brancos, ou que se comportam de determinado jeito, que tem determinado perfil físico, enfim, de estilo de vida. Um lance meio Faria Limer, né? Como que é a comunicação? Qual que é a estratégia de comunicação quando você decide, não quero esse mercado mesmo, que já está séculos sendo conversado, eu quero explorar novos mercados, e com que propriedade eu consigo chegar para me comunicar com esse público, para me sentir parte de que eu posso ter um negócio também para outras pessoas, que eu não preciso cair no negócio, no mesmo público, no mesmo perfil. Vou trazer polêmicas. Manda aí, manda, gostamos. Eu acho que eu, como comunicóloga, o que eu enxergo? Que muitas vezes essa comunicação ela é muito mais para vender do que na prática. Blá, 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 né? Sim. Sinto pra caralho isso. Então, hoje eu vejo muito, principalmente atores do mercado financeiro. Então, tem uma comunicação muito voltada para... Então, daí você olha o merchandising, os influencers são todos pretos, todo mundo com uma cara mais popular e tudo mais. Entra numa agência. Então, é muito mais teoria do que se for uma agência ainda elitista, tipo, que tá no nível mais prime, mais dali pra cima, então ferrou. É absurdo. Você não vê um broker, por exemplo, negão. Sim. Eu não conheço, cara. E olha que eu já fiz planejamento estratégico de um grande banco private. Não via um negro lá. Não é uma realidade. Não tá. A gente não tá ali, cara. Infelizmente, não. E ainda são poucos, sabe? Então, quando você fala... Para cada tipo de profissional que você lista, eu sempre consigo lembrar 2, 3, 4. E porque eu conheço, exatamente porque gera essa proximidade, sabe? Mas ainda é muito pouco. E o fato de não ter pessoas pretas, principalmente trabalhando na área de comunicação, faz com que essa comunicação que chegue na ponta final seja enviesada. Enviesada. Totalmente enviesada. E daí, muitas vezes, eu estou comunicando um produto que é 100% Faria Limer, com uma pessoa preta lá na frente. Que não tem nada a ver, não dá cola, não tem nada a ver, exato. Você não se enxerga ali. Você está trazendo um ponto que eu queria também, estava aqui na minha lista de coisas a tratar com você, que é a questão de diversidade e inclusão. Como é que você vê a importância disso? Porque eu acho que também tem um outro lado. Aí você pode falar, Wagner, você está falando uma puta de uma bosta aí, tá? Bom. Que a gente também corre um risco no teu negócio de só escolher negros porque a gente tem um propósito. Isso também não é uma moeda de duplo sentido aí? Se eu ficar também só com esse viés? Você não acha que a diversidade e a inclusão ela vale para os dois lados? Por exemplo, trazer um boliviano para o teu negócio, trazer um branco, por que não? O cara que navega muito bem, o cara que é bom. Como é que você vê essas duas palavrinhas? Legal. Eu vejo diversidade como uma oportunidade de negócio. Tá. Então, eu vejo que é importante. E confesso que o fato de quando você tem um direcionamento, um nicho muito específico e um olhar muito atento só para uma coisa, você acaba se perdendo das outras. Tá. Mas quando a gente fala desse processo de democratização, a gente tem um olhar específico, mas a gente consegue converter em outras pessoas. Então, quando eu falo que hoje mais de 20 e poucos % da minha base é não negra, é exatamente porque eu uso uma comunicação que traz esse processo de democratizar e eu acabo atingindo outros grupos que são marginalizados. Essa era a pergunta. Esses outros grupos também estão na linha marginalizada? Sim. Total. E aí, se você fizesse um recorte na tua base, um recorte do branco, aquele branco convencional, não sei que termo dá para isso, estou usando a palavra convencional aqui, você teria um volume muito pequeno, então, da tua base, pelo que eu estou entendendo. Tenho, exato. E hoje, quando a gente faz esse recorte do branco que já tem produtos e serviços que atendem a sua demanda e sempre teve. Exato. Tá? É um número, é uma faixa menor,
Mas eles vêm para a conta Black por conta do propósito. Então, muitos deles falam assim, puxa, eu vou abrir essa conta porque eu quero ver esse negócio. Nunca teve um negócio desse antes. Eu nunca vi uma pessoa preta liderando um negócio financeiro. Eu vou abrir porque eu acredito. É isso que acontece. É animal. E daí, muitos deles, e é muito legal que eles falam assim, ok, eu vou abrir o meu e vou trazer minha conta salário para cá, eu vou trazer a minha folha de pagamento para cá e vou aumentar o número de pessoas para aumentar a conta. Que tipo de público você tem lá? Quem é o teu público? De que classe? De quanto ganha? Que tipo de recorte você tem? Legal. Hoje a maioria é pessoa preta. Daí depois, quando o meu segundo recorte são mulheres. Maioria mulheres? Maioria mulheres. Meu terceiro recorte é classe C, D. Tá? E daí eu levo ali uma faixa de renda de 3,5 até 10 e pouco. Tá. Então, 10,5. Tá. É um público que consome produtos e serviços. Que é uma faixa boa, né? É uma Pensando faixa num boa. banco, tá entre um varejo e alguma coisa mais... um nível acima do varejo, né? Isso. E daí eu tenho um perfil também de cliente que é muito recorrente, que são... e daí eu falo até que é reflexo da precarização do trabalho, né? Que são PJs, mas que estão dentro das grandes empresas trabalhando, né? Que emitem nota para poder burlar ali a convenção. Exato. Saquei. E daí tem essa galera também que faz. E daí essa galera, que é esse segundo target, eles já têm até um olhar para investimento. Que legal. Um olhar de planejamento financeiro para futuro. Então é bem legal. Hoje, se eu quiser, por exemplo, abrir a conta, como é que eu faço? Só baixar o app, então ele já está disponível nas duas lojas, tanto Apple quanto Google. E abre lá a conta em menos de 3 horas. Tem algum tipo de restrição? Se tiver o nome sujo, se não tiver o nome sujo, consegue a conta normal? Consegue a conta normal. E o que você tem de produtos lá dentro? O que esse cara que abriu a conta, que tá vendo a gente aqui, fala assim, cara, vou abrir essa conta aí. O que ele tem lá? Gente, abre a conta lá, tá? Primeira coisa. Eu vou abrir. Bom, de produtos, a gente tem toda a gama de produtos e serviços financeiros. Então, pagamento, depósito, cartão virtual... seguros, a gente tem seguro pet, seguro de vida. Então, e o mais legal é que, como a gente tem um olhar customizado, a gente consegue sair desse olhar prateleira, sabe? Então, hoje, os grandes bancos, o que eu sinto? Que tem muito um olhar prateleiras, tem no máximo 3 tipos e não tem nenhum tipo de customização. Lá com a conta Black é possível customizar, sabe? O que você chama de customização lá? Só para a gente ter um exemplo. Então, quando eu falo de seguros, eu tenho desde microseguros, que eu consigo contratar pagando R$7 por mês. Isso é top. Tem poucas empresas fazendo isso. Exato. De microseguro, por exemplo. Exato. Até um seguro... E você vê, em favela, microseguro é animal, né, cara? Porque animal. Você vê, por exemplo, casos como da enchente lá do Rio, coisas desse tipo. Porra, o cara tem um microseguro ali, pra ele é sensacional, já ajuda, né? Porra! E daí eu tenho até seguros com uma cobertura maior. Então, eu permito que a pessoa consiga olhar o seguro que mais se adequa à sua realidade financeira. Isso é bem legal. E me fala um pouco assim, e qual que é a próxima pernada desse negócio de vocês? Você falou que está buscando uma segunda rodada. O que vocês estão imaginando para frente aí? Para onde vocês estão indo? A minha próxima pernada é crédito. Crédito. Tem demanda já? Tem. Você tem feito o teste na base para ver Exato. o quanto? A gente rodou alguns modelinhos. E a ideia é ter o nosso motor próprio. Tá. Porque o que acontece? A gente quer fugir do padrãozinho consulta SPC Serasa. Tá. E trazer ali nesse processo de concessão de crédito um serviço personalizado premium que esteja disponível para qualquer pessoa. Sabe? Eu vi uma empresa, eu acho que foi em Lisboa, eu estava no Web Summit 2019, se eu não me engano. Que me chamou muita atenção a startup, que era uma startup de mercado financeiro, bizarra, porque 2 meninos muito endinheirados da Faria Lima, saca? Estavam fazendo FGV. Então, sei lá, tinha 19, 20 anos os meninos.
E aí eu fui falar com eles e eles disseram assim, cara, o nosso modelo é um pouco diferente, porque a nossa análise de crédito foge do convencional. Aí quando ele me falou isso, eu falei, puta, deixa eu ouvir então. O que você faz aí? Eles fazem análise de crédito usando outras variáveis, como, por exemplo, redes sociais. Exato. Achei do caralho aquilo. É muito legal. Não é? Sim, porque se a gente considera o comportamento financeiro das pessoas, não é só SPC Serasa, Exato. sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem o nome negativado por conta de um terceiro. Exato. Acontece Isso é muito comum na Muito. periferia. Então, uma pessoa consegue ter acesso a crédito, a cartão de crédito e empresta para todo mundo. Nossa, muito comum. Na minha família mesmo, cara, eu cresci vendo essa realidade. Um tinha um cartão, aí você vai e tem um termo, né? Tirar para a pessoa. Você tá ligada? De onde é que você é? Você nasceu onde? Eu nasci na Vila das Belezas, Zona Sul. Zona Sul. Então, o negócio do tirar para o outro, putz, isso é uma coisa comum. Então, se eu trago outras variáveis, talvez facilita bastante. É um pouco por aí que vocês estão indo. Esse é o caminho. Que legal, E Paty. daí variáveis muito específicas. Que legal, Paty. Então, voltando na comunicação, desculpa, mas Manda. é que eu tô com várias dúvidas nesse Manda, ponto. Por manda. exemplo, os empreendedores, quando eles vão analisar, a gente está aqui falando do mercado preto, por exemplo. Olho para o meu negócio e falo, poxa, eu não tenho clientes pretos, por quê? Né? Começa um questionamento, porque aí está viciado talvez num mercado XYZ. E aí eu vejo quando há uma tentativa de trazer pessoas de outras culturas, etc., que não consegue conversar com essas pessoas. Aí você falou, tem que contratar alguém que saiba e entenda da cultura dessas pessoas. Mas eu fiquei me perguntando, na sua opinião, existe uma forma de a gente analisar como empreendedor por que dentro da minha comunicação habitual, padrão, eu estou fazendo uma comunicação que não está sendo inclusiva? Como é que eu descubro se a minha comunicação... você entende? Às vezes você olha só a base, sei lá, por exemplo, aqui no UOL. Uhum. Quantos pretos empreendedores temos no UOL, por exemplo? Não sei se o Wagner tem esse dado. Mas se ele tivesse, imagina que fossem 10%. 10%. Por quê? Né? Como que a gente analisa, na prática, por que eu não estou incluindo... Estou sendo inclusivo ou não, né? Se estou sendo inclusivo ou não, e por que estou excluindo? Como é que a gente tem esse olhar mais... Legal. Eu quero trazer, Dani, 2 pontos de vista, tá? Então, primeiro, o olhar de comunicação. Então, eu sempre gosto de contar caso, tá? Manda bala. Nós estávamos prestes a fechar uma parceria, né? Um parceiro que ia nos apoiar com uma solução Y, né? Então, hoje ele já está em mercado e ele ia nos apoiar. Daí, no primeiro dia que ele me manda uma apresentação comercial para eu entender o que era o trabalho dele, a comunicação dele era 100% só com pessoas brancas. Uhum. Então, eu falei, cara, se eu levar isso daqui para minha base, essa comunicação do jeito que tá, ninguém vai querer comprar. Ponto. Porque a pessoa não se enxerga. Uhum. O segundo ponto de vista é de quem já está no meio e de que forma que essas pessoas questionam esses espaços. E daí eu gosto de falar muito sobre o tal do teste do pescoço. Né? O que é o teste? O que é o teste do pescoço? Então, é eu entrar no ambiente e procurar diversidade de fato. Então, quando eu estou numa mesa de reuniões, eu olho ao meu redor, cadê as mulheres daqui? Cadê os homens daqui? Cadê as pessoas pretas daqui? Uhum. E as pessoas não têm esse costume. E, automaticamente, quando ela não desenvolve esse olhar mais diverso, de procurar a diversidade em tudo quanto é lugar, automaticamente isso vai converter ali para os clientes, para a base. Entendeu? E daí eu, inclusive, gosto de trazer um exemplo que tem uma amiga minha, que é uma das poucas mulheres que está nesse universo de VC. Uhum. Ela trabalha até num fundo internacional, eu conheci ela em DC. Ela chega em toda a mesa, e ela é uma mulher branca, ela chega em toda a mesa e questiona, gente, mas vocês não gostam de mulheres aqui? O que está acontecendo aqui? Vocês não gostam de preto? Não estou vendo ninguém preto aqui, nenhuma mulher, então é isso, para entender. E esse é o famoso teste do pescoço, sabe? Que quando eu vou fazer a curadoria de um evento, né? Então, essa semana, que foi a Semana da Mulher, eu recebi esses vários, então não foi só um, foram vários
folders de eventos direcionados para o público mulher, onde 80% dos palestrantes eram homens. Não faz o menor sentido. Como que eu vou atrair mulheres se eu não estou trazendo mulheres para falar? Eu acho que isso também converte muito quando a gente fala de business, né? Então, se eu não tenho diversidade interna, isso automaticamente converte na forma que eu comunico e, como consequência, eu não atraio. Eu estou entendendo que você está me falando, então, que a diversidade tem que ser um atributo cultural. Exato. Ou seja, se é um atributo cultural, está no DNA da empresa. É mais do que o discurso. Exato. O problema que eu vejo bastante no mercado é a empresa ela verbaliza, só que quando você vai olhar para fazer o teste do pescoço, você não encontra paralelo. Por quê? Porque não é um atributo cultural, é um blá, 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 blasé, para poder estar modernoso no mercado, de alguma maneira. Sim. Então, eu acho que a grande sacada aqui, até tentando ajudar aqui na resposta para a Paty, eu tenho que ter a diversidade como um atributo cultural. E se ele é um atributo cultural, ele passa a ser verdade no dia a dia. E tem que fazer parte da minha estratégia. Exato. Porque a cultura e a estratégia estão lado a lado, Exato. né? Um come o outro no café da manhã, já dizia o especialista americano, né? Então, de alguma maneira, a gente tem que ter isso muito clareza com relação a isso, porque senão fica blá, 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 né? Agora, eu queria sair um pouco dessa coisa da conta Black, queria ouvir você, a pessoa. Como é que é? Porque você hoje está numa posição bacana, como co-founder de um negócio bacana, que é muito elitizado, que é um banco e tal. Como é que fica o assédio em relação a você? Você tem duas bandeiras legais aqui. É a bandeira da mulher como executiva, empreendedora e tal, e a bandeira do negro como executivo e empreendedor. Como é que tem rolado esse assédio do mercado em relação a você, assim? As pessoas te chamam, te buscam muito, querem estar com você. Como é que você vê isso? Tá. Olha, eu vou dizer que o assédio ele tem uma sazonalidade. Então, por exemplo, a minha agenda de fevereiro e março, por conta do mês da mulher, é lotada. Ontem meu dia foi insano. E novembro também, sabe? Então, novembro por quê mesmo? Por conta do mês da consciência negra. Consciência negra, pode crer, dia 20. Então, fica ali... O assédio, é sazonal. Então, nesses dois períodos, as pessoas buscam muito, a imprensa, todo mundo busca. E depois morre. Morre. A minha pergunta ela é meio tendenciosa, porque eu percebo as empresas cada vez mais... Com essa coisa de ESG que a gente sabe e tal, eu percebo as empresas se pendurando em alguns guarda-chuvas só para ficar bonita na foto. E é por isso a pergunta, assim, o quanto que isso tem te alcançado? E o quanto você percebe que é alguma coisa genuína ou é só um blá, blá, blá para... Sim. Eu acho que... Eu gosto muito de pensar ESG, né, como estratégia, porque, de fato, como eu falei anteriormente, as empresas elas só começam a olhar para a diversidade como um todo quando começa a mexer no bolso. Claro. Né? Então, mexer no bolso em diversos sentidos. Né? Porque quando a gente considera o mercado aqui no Brasil, eu já acho uma burrice. Né? Então, esse mexer no bolso já é uma burrice, porque se a gente pensa que hoje 57% da população é negra e eu não tenho desenvolvido olhares específicos para essa população dentro do meu funil de vendas, eu já estou sendo falha, né? Como negócio. Mas daí, quando eu olho essa perspectiva ESG, que é o acesso a capital de fora, claro, né? Eu sinto que as empresas elas estão se movimentando, mas o fato de não ter genuinidade nisso vai fazer eles nadarem e morrer na praia, do mesmo jeito. Que me parece que é o mesmo lugar da inovação, por exemplo. Tem muita gente querendo surfar na onda da inovação. Aí, para isso, você vê... Eu vou usar aqui a figura de linguagem. Você vê um bando de tiozão usando uma argolona e um short colorido, mas a forma, o ways of working da empresa, a forma com que a empresa trabalha, não tem nada de inovação. Exato. Burocrata, com um monte de alçada, com um monte de chefe, 35 níveis até chegar no chefe principal. Então, são coisas que vão
tolindo a inovação. Eu acho que é a mesma coisa da diversidade. Tem um disclaimer importante para a gente fazer aqui com relação à diversidade, né? Quando a gente fala da importância da diversidade, não é porque a gente está falando que é só por ter o negro ou a mulher, só por ter. Não. É porque estas classes, o negro, a mulher, as outras minorias e etc., os refugiados, que eu queria te ouvir também sobre isso daqui a pouco, é porque eles trazem este olhar de quem está vivendo esta comunidade. Sim. E a riqueza está aqui. Em você trazer outros olhares na hora de construir um produto, na hora de fazer um atendimento ao cliente, na hora de prestar um serviço para esse cliente. Não é uma coisa boboca do tipo, precisa ter a cota de negros, ou a cota de mulheres, ou a cota de outras, qualquer minoria. Tem uma questão do olhar, de agregação ao negócio. Você concorda com isso? Eu super concordo, e isso reflete em produto, sabe? Sim. Você falou muito bem. Quando a gente pensa, por exemplo, em refugiados, então agora a gente tem essa situação da Ucrânia, Sim. e a gente já sabe que o Brasil liberou a entrada de ucranianos aqui no Brasil. É importante a gente pensar em diversidade, porque eles estão vindo de um modelo mental totalmente diferente ao nosso. Né? Então, quando a gente fala sobre diversidade, é exatamente eu não perder uma chance uma oportunidade, de mercado. Exato, de entender uma realidade e uma oportunidade. Exato, de nadar no oceano azul. Exatamente, essa é a sacada. Olha lá, Paty. Não, e antes, exatamente isso que eu estava pensando aqui, mas só fazendo uma observação na fala do Wagner, que na verdade não é minoria, né? Uhum. Os negros são maioria. Exato. A gente acaba falando minoria num espaço, que não... Né? Na verdade, mulheres são maioria também. Então, se a gente pensar, a gente está falando de maiorias que estão sendo excluídas. É meio bizarro, parece bizarro. Um mundo louco. E aí eu queria saber a sua opinião, se então, já que essas grandes empresas, esse mundo fake business que a gente está aqui discutindo, não está aí a grande oportunidade dos pequenos empreendedores, então, olharem para o que eles não olham e não aparentemente estão olhando, que é a diversidade, e a partir da diversidade construírem seus negócios? Sim, Paty. E esse é um movimento que tem acontecido já faz muito tempo, do pequeno empreendedor ele começar a atuar nos gaps. Então, vou trazer um exemplo simples, tá? A indústria cosmética, ela mudou muito nos últimos 10 anos, exatamente por conta desse olhar do pequeno empreendedor. Uhum. Então, se eu pensar que há 10 anos atrás, a maioria das pessoas, e daí trago o exemplo da minha família, a maioria das mulheres da minha família não usavam seus cabelos naturais, elas alisavam o cabelo, porque tinha uma indústria que não tinha produtos que tratavam aquele cabelo. Uhum. E a partir do olhar dos pequenos empreendedores, que começaram a desenvolver de uma forma política, inclusive. Cara, eu quero continuar com o meu cabelo como é natural. Então, o meu cabelo cresce para cima, eu quero tratar esse cabelo dessa forma. E a partir desse momento que esse pequeno empreendedor ele começa a olhar isso e desenvolver produtos e serviços específicos para atender essa população, o grande mercado começa a olhar. Opa, peraí. E daí um fenômeno que eu acho muito engraçado é, por exemplo, o pequeno empreendedor, a gente sabe como que é empreender pequeno, né? Uhum. A gente começa tudo naquele processo de hackear o sistema. Total. Então, eu gosto de também fazer uma alusão à minha infância, que eu lembro que antes da minha mãe começar a alisar meu cabelo, ela fazia muito tratamento com produto natural. Então, vamos passar abacate, né? Para deixar o cabelo... Óleo de babosa. Exato, produto natural. Uhum. E daí os pequenos empreendedores que começaram a olhar para nicho de mercado, eles começaram exatamente a industrializar esses hackzinhos. Uhum. E daí, anos depois, o que a indústria faz? Cria... Então, hoje, se eu olho nas gôndolas, eu tenho creme de maionese, eu tenho creme de abacate, que eles começaram a industrializar em grande escala. Então, sempre que eu encontro pequenos empreendedores, eu falo, investe em nicho, se especializa nisso, porque tem chance de escalar. Sabe? Porque você está olhando para um mercado que ninguém está olhando e você está nadando, por enquanto, num oceano azul. Total. E a questão do nichar, se eu estou entendendo bem aqui do nosso papo, para você é fundamental.
Sim. Você não entraria, por exemplo, num negócio que é mercado aberto para todo mundo e etc. O lance do nicho para você funciona bastante. Eu acho que sim. Sim. Porque me permite escalar mais rápido. Total. Né? Então, eu gosto muito de falar de números. Se eu estou falando de 57% da população, eu estou tratando o nicho, eu tenho um universo gigantesco. De mercado. Total. E pegando aqui, enquanto você falava, eu estava pensando nas grandes marcas de beleza, por exemplo. Cara, ainda que já existam algumas linhas de produtos para o negro, eu acho que ainda é tão bizarro a forma de comunicação dos caras, né? O negro, você até enxerga um ou outro falando alguma coisa, mas por mais que tenha ali um negro falando, não é para o negro, cara. Parece que é um texto, que era um texto padrão. Ou seja, a comunidade não é alcançada quando você traz esse tipo de abordagem, né? Concordo. E eu queria te ouvir um pouco, o quanto que a política influencia nessa merda toda aí, cara? Como é que você vê? Putz, influencia pra caramba. Né? Influencia pra caramba, sabe por quê? Porque quando a gente fala de empreender, a gente não tem política pública específica. Eu fiquei um tempo no meu ano sabático, então eu estudei o mercado negro, Canadá e Estados Unidos. Tanto nos dois países tem políticas públicas específicas voltadas para grupos minoritários. Então, quando você vai acessar crédito no banco público, a sua taxa é menor, porque já sabe de todo um contexto estrutural que você tem. Tem incentivos, sabe? E aqui no nosso país a gente não tem um incentivo nem para o empreendedor normal empreender. E daí, quando eu digo normal, eu digo não negro. Empreender, quem dirá esse olhar para a raça. E a gente precisa de intencionalidade, porque quando eu falo de racismo estrutural, a gente vem de um contexto pós-escravidão que não permitiu essa equidade financeira da maioria das pessoas negras, sabe? Então, as pessoas negras, elas não ocupam todos os espaços da sociedade. Hoje, se a gente fala da classe B, eu tenho um percentual muito baixo de pessoas negras. Então, elas não conseguem ascender a classe B, quem dirá chegar na A. E é o contrário, né? Quando você vê um negro na A, ele é tido como uau. Exato. Não é uma coisa natural, né? Eu mesmo me vejo em alguns momentos falando assim, caraca, olha que legal aquele cara e tal. Nos Estados Unidos é uma realidade maior essa, porque lá você tem isso muito estrutural, né? Tá no sangue dos caras isso, né? É que também tem muito a ver com esse processo pós-escravidão, né? Então, aqui no Brasil, a gente acreditou muito nessa democracia racial. Então, acabou a escravidão, então todos nós somos iguais. Vocês são livres, se virem, façam o que vocês quiserem. Lá nos Estados Unidos, por conta da política de apartheid, né, que excluía as pessoas pretas, elas já começaram a empreender muito mais cedo. Então, lá hoje nos Estados Unidos, são 92 instituições financeiras lideradas por pessoas pretas. Caraca. Então, lá quando acabou a escravidão, eles tiveram que fundar os seus próprios bancos, porque senão eles não podiam entrar no banco fundado por pessoa branca. Eles tiveram que fundar as empresas de ônibus, porque senão tinha aquela divisão do ônibus, eles tinham que sentar lá atrás, quando se era permitido sentar lá atrás. Então, ter políticas públicas, já desde o começo, influenciou totalmente. E se a gente fala do percentual de pessoas negras nos Estados Unidos, é totalmente diferente do Brasil. A gente está falando de 16%. No Canadá, a gente está falando de 3% da população é negra. E eu visitei mansões de pessoas pretas lá no Canadá. No Canadá? Sim. 3%. 3%. Caraca. E daí, aqui no Brasil, eu conheço pessoas negras que estão na classe B. Classe A, ainda não, assim, exceto artistas, né? Artistas, esportistas, mas empreendedores e tudo mais, ou funcionários de grandes empresas, eles até os que conseguem ascender. Então, hoje, quando a gente fala do mercado corporativo, eu tenho 2 CEOs pretos. CEO mulher não tem mais, né? A única era a Rachel Maia, e agora ela foi empreender.
Então, não temos mais CEO pretas dentro das 500 maiores empresas. Então, isso impede muito a ascensão financeira da população. Total. Eu queria voltar com você agora para a Conta Black e aqui uma especulação, que essa eu quero te ouvir, tá? O quanto que vocês surfaram na onda, e é uma onda grande que já vem acontecendo pelo menos aí nos últimos 2, 3 anos, das empresas da nova economia, tipo Nubank, tipo Original, o quanto que essas empresas e a ascensão dessas empresas tem ajudado o teu negócio? Eu acho que principalmente no que tange regulamentação. Tá. Então, essas grandes empresas, elas acabam... E nem grandes, né? Empresas inovadoras. Exato. Elas acabam tendo um advocacy muito importante político. Lobby. Exato. Uhum. E daí isso acaba cascateando para a gente, sabe? Então, em pensar que há anos atrás, para abrir um banco, você ia precisar no mínimo de 45 milhões. Caraca. A gente não fala de abertura de banco sem esse valor. Uhum. Sem esse montante. Quanto é hoje? Não tenho noção. Hoje você já consegue abrir um banco através de uma IP, que é uma fintech, tá. E daí com um lastro de 2,5 milhões. Tá, 2,5 milhões. É. Então, de alguma maneira, isso pensando na questão de cortaram os matos, vamos chamar assim, né? Sim, eles ajudaram nesse processo, sabe? Sim. E existe um contato entre essas empresas da nova economia? Vocês têm como parceiros, existe um movimento nova economia? Ou existe... Vou dar um passo atrás. Existe um movimento nova economia ou existe aquela concorrência filha da mãe que você tem até hoje na velha economia, que é um querendo matar o outro? Como é que você vê esse troço, cara? Tá. Eu acho que tem as duas coisas. As duas coisas. Então, tem negócios que estão dentro da nova economia que eles só estão com uma roupagem de nova economia. Exato. Então, todo o contexto é filha da puta. Uhum. Né? Ponto. Mas tem uma galera que é muito legal para conversar e para fazer parcerias, que tem esse olhar de vamos agilizar processo, vamos fazer junto. Consegue citar um, por exemplo, do lado bom aí? Eu acho que você fez negócio, ou que vocês geraram alguma parceria? Sim, eu acho que tem as seguradoras, elas têm um olhar muito, muito legal. Seguradoras da nova economia, os tradicionais. Não, hoje, por exemplo, como o Hub, a gente tem parceria com as tradicionais e com da nova economia. Uhum. E eu consigo trabalhar com as duas ao mesmo tempo e elas trazendo insights super positivos. É porque a seguradora, por acaso, é um mercado que eu atendo bastante. As seguradoras elas estão aprendendo que elas precisam começar a olhar para essa nova geração. Porque vamos lá, em 2030, nós seremos mais de 50% da população entre geração Z e alfa. Cara, a gente estava brincando aqui hoje de manhã com a Dani trabalha com a gente aqui, e a gente fez uma pergunta para ela, o que você pensa da tua geração? Né? Como é que pensa a sua geração? Ela falou, a minha geração não pensa, a minha geração executa. Exato! É uma outra cabeça. Ou seja, se eu não estiver preparado, construindo produto e serviço para esses caras, que serão maioria daqui a, fazer conta aqui, 8 anos, cara, eu tô fora do mercado. Sim. E os caras estão se ligando nisso. E todos o movimento de InsurTech, ela acaba ajudando bastante essa aceleração. Exato. Porque, vamos lá, em qualquer movimento de InsurTech, tem ali hoje os executivos, os caras que estão por trás dos empreendedores, eles eram das seguradoras grandes, cara. Exato. A grande maioria deles. Que não conseguiam fazer. Exato, não conseguiam fazer. Então, é um mercado que, de fato, é um mercado... É um terreno que dá para você plantar bastante coisa. Fértil, né? É fértil. É fértil e é muito engraçado que a gente está sempre ouvindo, né? Embora a gente olhe para nicho, quando a gente fala, inclusive, de população preta, a gente tem um mapeamento dessas personas. Uhum. E hoje, quando o mercado olha, eu vou desenvolver um produto específico para a população preta, o que ele faz? Ele entende a população preta como única. Então, tem um modelo mental único. Uhum. E não quando a gente fala só de personas, quando a gente olha o nosso negócio como pessoa física, são 5. 5 diferentes. A gente já tem mapeado. E a gente tem esse olhar para desenvolver produtos para os 5. Vocês atendem PJ também? Também. Atende?
Sim. Já tem conta PJ também? Já tem. E em qual equação as duas? Você está hoje quantos por cento? Hoje a minha maioria é PF. Pessoa física. Mas são PFs com comportamento PJ. Então, tá. eu tenho muito dentro da minha base pessoas que a gente olha o comportamento financeiro, a gente sabe que aquilo é uma empresa. Tem um CNPJ por trás. Que tem um CNPJ por trás. Que é um movimento que aconteceu aí os 2 últimos anos, especialmente, talvez um pouco mais, de o cara abrir uma MEI, abrir uma empresa para poder continuar vivo, trabalhando. Exato. Né? Se você tivesse que dar uma dica, a gente está chegando nos finalmente aqui agora, muito legal esse papo. Eu não queria começar o papo antes, porque eu sabia que a gente consegue desenrolar aqui, é bem legal. Se você tivesse que dar uma dica para o empreendedor que está te ouvindo, esse empreendedor que está no nosso nicho aí, o cara negro, o cara que veio de periferia e tal, e ele quer trabalhar com nicho também, que tipo de lições você aprendeu e de dicas, de ensinamentos você diria para esse cara? Vamos lá, eu tenho algumas dicas. Manda. Então, acho que a primeira delas, e daí eu já falo como negócio como um todo, tá? Descentralize. Porque muitas vezes esses negócios eles começam numa perspectiva eu keep. Tá. Então, daí a pessoa fica lá com um modelo de negócio embaixo do braço, ele executa apaixonado tudo. Demais pelo modelo, Exato. Né? Então, a primeira coisa que esteja disponível, fala para todo mundo, faça pitch, abre o seu negócio, descentraliza. Então, descentraliza no sentido de divulga, então fala, né? Joga no mundo, joga no universo. E descentralize no tipo de entenda que você não vai conseguir executar tudo sozinho. Ponto. A segunda coisa, olhando para cliente, tenta pensar fora da caixa, sabe? Então, se eu estou vendo que tem 500 pessoas fazendo exatamente um tipo de negócio, eu posso encontrar oportunidades muito parecidas, mas olhando por um lado totalmente inverso. Total, mais adjacente àquele que a gente está olhando. Exato. Né? Uhum. Então, esse é uma característica muito específica né, de quem está olhando para nicho. Então, tá todo mundo vendendo aquele tipo de camiseta. Vou fazer também. Uhum. Não. Eu acho que você pode se diferenciar naquele mesmo mercado e talvez, se está todo mundo vendendo aquela camiseta, por que eu não vendo alguma coisa que seja complementar àquela camiseta Perfeito. Que está todo mundo vendendo? Um outro olhar sobre o mesmo objeto. Exatamente. Então, acho que isso é super importante. E a minha terceira dica é faça redes. Então... Comunidade. Exato. Trabalhe em comunidade. Trabalhe em comunidade, fure bolhas, esteja... assim, não existe lugar que não é para você, sabe? Então, muitas vezes, eu entro em espaços que são tidos que não são para mim, mas eu gosto de estar lá exatamente para chocar as pessoas. Chocar no sentido de, o que essa menina está fazendo? Quem é essa menina? E isso, muitas vezes, acaba sendo uma vantagem. Porque quando eu estou lá num espaço onde tem pessoas totalmente diferentes a mim, eu sou aquele incômodo. O que essa menina está fazendo? Eu vou lá falar com ela. Quem que é ela? Sabe? Então... esteja disponível para romper as pontes, sabe? Então, eu posso muito bem estar lá na comunidade, mas eu também tenho que estar entre os Faria Limers, sabe? Então, eu tenho que estar nesses dois espaços, tanto para incomodar, tanto para... Porque nesses espaços, muitas vezes, estão as oportunidades. Isso que você está falando, para mim, assim, enquanto você falava, ia passando um filme na minha cabeça, porque... eu, como sou oriundo da Zona Leste, bem do fundão mesmo, cara, eu demorei um tempão para começar a ter acesso à Zona Sul, mas o lado nobre da Zona Sul. Isso é engraçadíssimo. Levar uma mulher para jantar, para mim, era levar a praça de alimentação do shopping. Cara, era isso, cara, pegar aquele bandejão, era isso que eu vivia, até que o mundo foi descortinado, assim, do tipo, cara, existe uma outra coisa, restaurante diferente e tal, cara, faz muito o que a gente está dizendo, porque se você tiver só no seu mundinho, você não consegue enxergar o lado. Existe um conceito que eu gosto bastante, que a gente chama de lateral thinking, que é, ainda que você tenha um nicho, um foco, sempre olhe de maneira lateral, você tem a oportunidade de olhar assim, pense sempre assim. Se você olhar assim, você vai encontrar algumas oportunidades que pode ser que elas estão bem próximas,
fazer pequenos arranjos já te dá uma oportunidade de receita muito maior, Sim. mas que você não está enxergando. Exatamente. Vou dar só um exemplo para a gente poder aqui materializar. Eu estava fazendo uma mentoria com o pessoal aqui esses dias, pessoal de vocês aí que vem, então se tiver necessidade, procura a gente faz mentoria com você. E era um grupo de meninas que elas têm uma empresa que faz impressão 3D. Então, o que foi o negócio delas? Elas começaram há 3 anos com uma impressora 3D, aí elas faturaram no primeiro ano alguma coisa como 6 mil, se eu não me engano, era alguma coisa assim. Mentira, 60 mil no primeiro ano. No segundo ano, elas foram para 248 mil, e no terceiro ano, alguma coisa como 500 mil. Assim, é gigantesco o salto de um Sim. ano para o outro. E o que elas fizeram no tempo? Elas foram comprando impressoras. E elas estão hoje com 25 ou 26 impressoras. E a pergunta dela para mim foi assim, Wagner, queremos crescer, compro mais impressoras? Eu, pelo amor de Deus, nesse momento não. Porque existe um ativo que vocês construíram já, que vocês não estão percebendo, que é a capacidade de vocês em gerenciar este modelo de negócio. Isso é um ativo que precisa ser rentabilizado. Então, ao invés de eu comprar mais impressoras, arrenda, faz curso de como fazer impressão 3D, Exato. desenvolve venda dos modelos 3D. Percebe? Eu não preciso investir num ativo que vai se depreciar muito rapidamente e que o mercado todo está indo para um caminho de que você vai ter uma impressora 3D na sua casa. Exato. Né? Então, lateral thinking, esse aqui é um pensamento legal que a gente deveria pensar o tempo inteiro. Como é que eu faço mais dinheiro com as minhas competências mais laterais? Sim. Né? Eu gostei demais do papo. Ah, que E eu gostoso. queria te ouvir. A última coisa que a gente pergunta aqui para os nossos entrevistados, e eu queria ver a tua visão, a tua resposta dessa pergunta, que é: por que você é uma vida louca? Cara, eu sou uma vida louca porque eu gosto de hackear o sistema. Literalmente, sabe? E eu hackeio o sistema desde que eu nasci. Eu sempre brinco que eu queria nascer mesmo de fato. Eu nasci, minha mãe tinha 47 anos e usava DIU. Então eu tô desde que eu nasci, eu hackeio o sistema, sabe? Então, eu acho que eu sou vida louca por conta disso. Que legal. Bom, agradeço demais sua participação, sua presença. Se você curtiu, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça aí de dividir esse conteúdo com as tuas redes. A gente vai deixar aqui os contatos dela na descrição também para você seguir eles lá, entender um pouco dos negócios que eles têm e fazer contato se for o caso. E muito obrigado pela sua participação e presença aqui. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau. Você sabe o que eu quero? Sabe o que eu quero ouvir ainda um pouco mais? O que você fez com a ONG? Não, a ONG ainda tá ativa. Tá ativa? E ela é um vetor, é um dos canais pra gente trazer conta black. Ah, é? Porque Ela é um canal... É um dos canais. Porque como a gente atende empreendedores pretos lá, então tem capacitação para esses empreendedores, ela faz parte do meu funil. E você rentabiliza lá também? Ainda. Ah, é? Hoje essa ONG, ela presta consultoria para grandes empresas, então a gente capacita empreendedores para a cadeia de fornecimento. Tá. E daí eu tenho clientes como Facebook, Carrefour.